Nesse ponto que você falou a respeito da alocação de recursos, né? Então, a gente sabe que grande parte é mais focado ali no ensino superior, por exemplo, que você falou da USP. E pouco que eu vejo, pelo menos de retorno, que eu sempre estudei escola pública, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, as escolas estavam caindo, né? Eu e o Vinícius se formou juntos. A gente estudou Eu não sei se você... do nosso bairro, a na pior pior, escola. que era Que era João a 23, escola né? Alguém estadual. ali entrou na USP? Não, Não, Não tem. nem a gente. nem a gente. É isso. Entendeu? É duro, mano. É isso. Nem eu. O É difícil. que eu quero perguntar é o seguinte, nesse ponto de alocação de recurso, tem alguma maneira de destinar o recurso que seria para a educação focado mais no ensino básico, ou seja, desde a primeira série, Inverter a pirâmide, né? inverter esse investimento para que a pessoa que está ali em escola pública tenha uma maior capacitação educacional para sair para competir numa escola como USP, numa faculdade como USP ou outra pública na frente? Tem alguma maneira de fazer isso? Você falou que Tem. o pessoal da USP, tipo, uns 60 mil, né, ano, o custo do... Por aluno. No ensino médio é o quê? Uns 15, 10? Não chega a 10. Não chega a 10. Não chega a 10. Salvo engano, tá, eu tenho que olhar os dados com exatidão, assim, mas tá entre 5 e 10, deve estar uns 7 mil e tal. Por volta, a ordem de grandeza um aluno da USP custa 10 alunos de uma escola pública, assim, via de regra, né? Mas a questão é o seguinte também, é importante priorizar a educação básica. No Brasil, a gente, assim, inverte as prioridades de uma forma maluca. Então, por exemplo, se a gente tivesse 100 reais para gastar na educação, 100 bilhões de reais, vamos colocar um valor meio fictício aqui, para gastar em educação no Brasil, quanto que você gastaria na educação básica e o quanto você gastaria no ensino superior? É difícil mensurar isso daí. Se fosse escolher, assim, se você, assim, se fala, pô, no país Murilo. Com achismo total, colocaria entre 60% a 70% no básico Sim. e o restante seria no No superior. superior, que também é Isso. importante, porque tem pesquisa científica, a sim. ciência é importante e tudo mais. O Brasil faz mais ou menos isso, só que o contrário. Gasta aproximadamente 60% no ensino superior e 40% na educação básica. Só que no ensino superior tem uma fração do número de alunos que tem na educação básica. O Brasil, nas escolas públicas, assim, tem por volta de 45 milhões de alunos. Né? E no ensino superior público tem por volta de 2, 3 milhões, uma coisa assim. Inclusive, devem ter investimentos que nem são utilizados, né? Não, e muito Salas- mal alocados. Muito mal alocados. Assim, quando a gente entra no detalhe do gasto, é desesperador. Dá Ridículo. vontade de, assim, chorar. Eu percorro muito, assim, muitos lugares. Visito muitas escolas, universidades estaduais, por aí vai. E quando você vai no detalhe, quando você começa a entender por onde vai o dinheiro e como as coisas... Assim, é triste mesmo, É assim. assustador. É assustador. Qualquer dia a gente pode até muito ver de dinheiro. visitar a nossa, né? Foi isso que eu pensei aqui. Pois na é. minha cabeça Porque agora. eu percebo que, infelizmente, como o recurso é alocado de maneira incorreta, o que você falou faz total sentido. As pessoas que estão lá no Estado não têm visão corporativa, então não sabem como funciona a empresa e determina leis para a empresa. Isso é ridículo. Chega na educação, o cara ele coloca menos grana no básico e aí a base cresce sem fundamentos, sem capacidade. E não é que a gente está falando que todo mundo estudou em escola pública, não tem conhecimento nenhum, mas infelizmente a maioria não tem nenhum acesso. Então ela não sabe o que conhecer. Não, eu vou dar um exemplo, assim, a primeira vez, quando eu fui fazer, eu estudei no INSPER, né, que é uma universidade privada tal, uma faculdade privada com bolsa de estudos, eu tinha 100% eu tinha 80% de bolsa da faculdade e mais 20% de uma fundação que chama Fundação Estudar. E eu tinha que me virar do com Lema lá, né? isso, do Jorge Paulo Lema, do Marcel e do Beto Sicupira, que são sócios dele lá tal. Eu tive bolsa deles lá pra estudar na graduação. E eu tinha que me virar com 10 reais por dia pra café da manhã, almoço e janta e transporte. E eu morava na casa de um dos meus irmãos, que dava uns 40, 50 minutos de ônibus, assim, todo dia. Então, eu pulava a refeição, porque metade ia pra transporte, ida e volta pra casa, e sobrava um dinheiro, assim, pra café da manhã, almoço e janta, que no final de contas era um salgado, assim, um pão de queijo, um prato de salada, assim, que é leve, né, Era e tal. pra enganar a E barriga. pra enganar e tal. E era isso, assim, por anos. Tanto que eu tive depois até uma úlcera no estômago, porque me acostumei a ficar muitas horas sem comer, né?
E aí, tive hemorragia interna e tal, foi sério o negócio. Mas, de novo, foi perrengue. Eu passei um puta perrengue. E eu lembro uma vez que eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou indo fazer uma entrevista tal pra estágio. Ela falou assim, onde que você vai fazer? Eu falei, no JP Morgan. Ela, no quê? Não, no JP Morgan. O que é isso? É um banco de investimento. O que é isso? É um banco que, poxa, que analisa investimentos, que tem clientes que buscam investir. Enfim, mas não adiantou muita coisa. Ela falou, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou acender uma velinha pra você. Isso era tudo que ela poderia ajudar. E aí eu fui lá, tal, ia pra entrevista lá, tal, fui pegar o ônibus, chovendo pra caramba, né, uma daquelas, tempestades, assim, torrenciais em São Paulo, tudo parado, o ônibus não passava. Aí eu falei, cara, eu vou ter que ir a pé. Fui a pé, peguei meu guarda-chuvinha, fui a pé. Putz, cheguei meia hora atrasado pra entrevista lá no JP Morgan. Pô, você vai lá um escritório maravilhoso, as paredes de madeira, sabe, quadros, assim, de grandes pintores na parede, um negócio assim, lindo. E eu cheguei lá ensopado, meia hora atrasado. Aí eu entro na entrevista, né, era uma dinâmica de grupo, tinha um monte de aluno com camisa de alfaiataria, com as iniciais, sabe? Tudo. Com abotoadura, sabe? Um negócio mó bonito e tal. Aí eu olho pra mim mesmo assim, a camisa, o ombro batia no cotovelo quase, entendeu? Que eu sou pequeno, achar roupa social pro meu tamanho é muito difícil. A calça gigante também. Eu olhei assim e falei, nossa, eu tô com roupa social meia branca e tal. E ninguém tá usando meia branca. Então, se pá, não é pra usar meia branca com roupa social. Então, assim, eu fui meio que aprendendo dessa forma. E aí, até na ocasião foi engraçado, porque eu falei, poxa, aqui eu rodei, vou tomar um pau e tal. Aí eu falei, já que eu perdi já, né, eu vou perder essa vaga, pelo menos eu vou me soltar e tal. E aí eu vi alguém falando groselha, eu ia lá, intervinha, falava, isso aqui é groselha, e acabei passando, e trabalhei lá. Então, assim, mas o meu aprendizado foi meio que na marra. Se minha mãe fosse diretora de empresa, algo assim, ela falasse, senta aqui do meu lado então, filhão. Você leu o jornal hoje? Ali, o que tinha no jornal hoje? Tinha notícia de não sei o que lá. O que você achou disso? Você não tem opinião sobre? Você não tem que ver, que não, sabe? É outro tipo de coaching, assim, né? Vamos lá no shopping, comprar roupa tal pra entrevista. Poxa, não, vou ligar, o fulano de tal vai passar aqui no apartamento, tirar suas medidas, e aí vai fazer a camisa pra você, vai entregar bonitinha pra você pra entrevista. E além disso, vai falar assim, como é que faz um fluxo de caixa? Que sempre tem toda a pergunta na área financeira, sempre pergunta como calcula um fluxo de caixa. Eu nem tinha ideia, entendeu? Que essas eram as perguntas. Então, assim, como é que vai competir, entendeu? É muito difícil, assim, né? E, enfim, eu nem lembro por que a gente chegou nesse assunto, mas realmente, assim, as condições são completamente diferentes e muitas vezes a escola não dá as referências básicas para alguém conseguir um bom emprego. Né?